Que a paz do Senhor esteja com você. E a palavra que Deus separou para a nossa meditação, nós vamos encontrar no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por João, no capítulo 1. Quando João declara quem é Jesus, o Cristo. Quem é Cristo? E hoje eu inicio perguntando para você: quem você diz que é Jesus Cristo? Como você o define? Qual a definição que chega no seu coração na hora que alguém pergunta a você: quem é Cristo para você? Deus revela a João quem é Cristo. Porque Cristo falou que estava com o Pai antes da fundação do mundo. Ele estava com o Pai. Ele estava com o Pai. Quando o Pai disse, façamos, ele não disse que eu faça a luz, não. Ele disse, façamos. Então, realmente, Jesus, o Cristo, ele já estava com o Pai no início de tudo. No início de tudo, ele já estava com o Pai. E ele se despiu de toda a sua glória e se fez homem por amor a você. Olhe como você é importante. O Pai enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o Filho, porque o mundo havia perdido a graça, a salvação, pelo pecado de Adão e Eva, pelo afastamento, pela desobediência de Adão e Eva. Nós perdemos a vida eterna, mas o Senhor, através do seu Filho Jesus Cristo, nos resgatou. Então eu quero falar desta pessoa. Esta pessoa que é 100% homem, mas é 100% Deus. Porque todas as características do Pai, o Filho tem. Até mesmo ele esclareceu quando um dos discípulos perguntou, mas Senhor, acho que foi Filipe, e ele perguntou, Senhor, e o Pai? Ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Ele disse, tanto tempo que eu estou com você, Filipe? E nós sabemos que Jesus Cristo é Emanuel, é Deus conosco. Mas João define de uma forma graciosa, de uma forma cheia do Espírito Santo. E ele diz, no princípio, ele começa o Evangelho, o capítulo 1, versículo 1, ele começa a explicar quem é Cristo. Ele disse, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando ele fez a criação do mundo, foi através da palavra. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz do mundo. Ele é a vida,
Ele é a luz do mundo. Porque as trevas vem a confusão. Quando você está nas trevas, você não tem a visão da realidade. Você não sabe se tem uma coisa, um obstáculo bem na sua frente. Mas quando chega a luz, então você já não corre mais o perigo de ser enganado pelas trevas. E ele define Cristo como a luz do mundo. A luz. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Porque através do conhecimento de Cristo e do que Cristo testemunhou aqui, testificou, você conhece o Pai através do Filho. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Até hoje, as trevas não compreendem a grandeza de Deus. Quando Jesus Cristo, eu acho que já foi aqui em João, quando Jesus Cristo, ele dá a visão a um homem que era cego de nascença. E os fariseus ficaram sem entender. Ficaram revoltados, porque Jesus Cristo deu a visão, abriu os olhos de um cego de nascença, que todo mundo ali sabia que ele era cego de nascença. E ali ele disse, eles reclamaram muito, e aí Jesus Cristo fala aos fariseus que ele é o bom pastor. Ele diz no capítulo 10 de João, Jesus Cristo, ele declara para os fariseus, porque os fariseus estavam ali indignados, porque Cristo, que não fazia parte daquele grupo seleto de homens que se achavam santos e já estavam pecando quando eles se julgavam melhor do que o seu próximo, faltava amor, havia julgamento. E aí eles ficavam sem entender, porque Cristo, ele diz mesmo que não sabe nem de onde Cristo veio. Eles falaram, não sabia de onde Jesus tinha vindo. Eles não tinham entendido. Mas o cego disse, só que de uma coisa eu sei, é que eu era cego de nascença e hoje vejo. Agora eu vejo. Ele me deu a visão. E aí ficaram divididos ali. Uns viam que aquilo que Cristo tinha feito, que Jesus Cristo tinha feito, realmente era ação do Filho de Deus. Era uma ação de um homem enviado por Deus, do Messias. E outros ficavam até blasfemando, dizendo que ele estava endemoniado. Olha que coisa terrível. O espírito de engano. E hoje está acontecendo demais aqui na Terra. Nós vemos que a injustiça, a distorção de valores, e se você valoriza o que é mais valioso para Deus? A família. Deus fez a primeira família, Adão e Eva. A família é importante para Deus. Mas hoje o conceito é que você não queira. Eu fiquei impressionada. Eu estava numa feira pública que eu gosto no domingo, quando eu saio da igreja, na escola dominical, aí eu vou uma feirinha boa que tem aqui pertinho de onde eu moro. E a igreja também é bem pertinho. É uma bênção de Deus. Eu amo onde congrego. Eu amo a igreja que eu congrego. O local onde eu me sinto útil, onde eu recebo muito amor, muita compreensão, que eu sinto que eu fui recebida de braços abertos ali, a congregação. E aí existe um trabalho que o pastor faz na feira.
mas ele faz antes da escola dominical. E eu fui, depois que terminou a escola dominical, eu fui à feira. E eu fiquei impressionada, porque meu esposo gosta de caldo de cana. E ele estava tomando um caldinho de cana, o rapaz fez ali na hora, bem geladinho. E ali, a menina que veio me servir com um pastel, a menina, o Espírito Santo falou ao meu coração para passar para ela que Deus tinha um plano lindo na vida dela. Ia dar a ela uma família, ela ia ter filhos, um esposo e filhos. E eu entreguei. E para tristeza do meu coração, esta jovem, ela disse, mas eu não quero casar, eu não quero ter filhos. Olha o que está acontecendo. É uma lavagem cerebral nos nossos jovens, para que eles não valorizem o que verdadeiramente tem valor. Muito triste, irmãos, mas eu disse, minha querida, foi uma mensagem de Deus para você. Se Deus quiser, um dia você vai receber essa palavra, vai tomar posse disso e vai viver essa promessa. E entreguei a Deus. E se Deus quiser, ela vai receber sim de Deus, porque ela vai ter o momento do despertar. Da luz, quando a luz chega, as trevas se apagam. Mas é isso, irmãos. E aí Jesus, ele vai e define para eles que ele é o bom pastor. Também é no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por João, no capítulo 10. Maravilhoso. Que diz assim, Jesus Cristo disse, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Cuidado com os desvios. Cuidado com aqueles carismáticos que não dão a verdade para você, a palavra de Deus. Por isso, irmãos, que às vezes eu sou até desagradável, mas eu não quero, realmente eu não quero fugir daquela palavra. A porta que nos leva para a vida eterna, o nome dela é Cristo. É Jesus Cristo, é o Messias, é o Filho de Deus. Ele é a porta, ele pagou o preço. Foi só ele quem morreu por nós. Nós temos que olhar para ele, mirar nele. Aí nós vamos encontrar o caminho. Porque ele é o caminho. É a verdade e é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através dele. Só tem este caminho. Olha que coisa tremenda. Ele é a porta. E ele diz aqui, ele diz no 7, no versículo 7, no capítulo 10 de João. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará pastagens. Vocês estão vendo uma coisa interessante que eu vi, minha filha que me mostrou. Uns vídeos de pessoas ali, o pessoal que são, eles são criados, povos que foram criados, ensinados a perseguir os cristãos. Eles estão recebendo muito mensagem de Cristo através dos sonhos. Eles estão sonhando, tendo experiência com Cristo. Porque Cristo está falando e eles estão acordando. E muitos deles, quando morrem, eles ficam sorrindo. Apareceu vários deles mortos, mas sorrindo. Sabe por quê? Eles encontraram a pastagem. Eles encontraram o aprisco.
o aconchego dele. Eles tiveram um encontro verdadeiro com a vida. Eu estou convocando vocês para a vida. Escolha a vida. E aí ele diz aqui, de novo no 11, ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E ele deu. Foi só ele quem morreu por nós. Por isso que nós não temos que nos ater em coisas, costumes, não porque o costume diz que é para eu fazer isso, aí eu vou e faço isso, que desagrada, que foge do caminho, que encontra atalhos. Não vá por atalhos e não peça que alguém interceda por você. Não, você, através da morte de cruz de Jesus, tem livre acesso ao Pai. Porque o Espírito do Senhor habita em todo aquele que reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu estou aqui, essa é a mensagem. Talvez, irmãos, pareça redundante. Parece que eu bato numa tecla só. Mas sabe por quê, irmãos? Porque essa é a mensagem que te dá vida. Quando você entende que só tem um único caminho, que é Cristo, e você encontrar esse caminho, você seguir por ele, você não vai se perder. Ele continua. Quando ele diz que é o bom pastor e deu a sua vida pelas ovelhas, ele também diz, no 14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Olha, que coisa linda. Tanto ele nos conhece, como ele sabe que nós o conhecemos. Reconhecemos a voz dele. As vozes estranhas, nós não devemos dar ouvidos. São os mercenários que querem destruir as ovelhas, porque não estão preocupados com elas. Estão preocupados talvez até com o patrocínio deles, com a impressão que eles dão ao mundo. Mas o bom pastor, ele morre por suas ovelhas e elas, quando ele as chama, elas o seguem. E ele disse aqui, ó, depois que ele disse que é conhecido por nós. Aí ele diz, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras, aqui somos nós. Aqui ele vai falar sobre nós. Olha que tremendo. Ele disse assim, olha que coisa linda. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. Nós somos as ovelhas que vieram muito depois. Estamos em 2000 do tempo de Cristo. Olhe, Cristo, ele é, como eu coloquei aqui, meu Deus, da história. Ele é o centro da história. Existem mesmo os ateus, eles têm que dizer. Mas esse fato ocorreu quando? Ele diz AC, é antes de Cristo. Ou então DC, depois de Cristo. Cristo marcou a história de toda a humanidade. Ele é o centro da história. E ele aqui, então ele não só salvou aquelas ovelhas que se entregaram a ele, como nós que estamos hoje aqui. E como os que ainda vêm, se Cristo não chegar primeiro. Porque Cristo vai voltar. Não se engane. Não vá na história da carochinha do mundo. Cristo veio, primeiro Cristo, no Velho Testamento, Cristo foi avisado, anunciado inúmeras vezes. O profeta que mais anunciou Cristo foi Isaías, o profeta Isaías. Mas no momento em que o Senhor disse,
que a semente da mulher, ela ia pisar na cabeça da serpente, ele já anunciou Cristo. Quando ele viu que a serpente enganou Eva, ele, na mesma hora, quando ele fala com a serpente e com a mulher, ele diz isso. Que a semente da mulher, o filho de Maria, oh, aleluia, da Virgem Maria, ela estava virgem, prometida para casar com José, mas era virgem, não tinha conhecido homem algum. E ela ficou grávida desta semente que pisou na cabeça da serpente quando ele morreu por nós. Ele disse, tetelestai, está cumprido, paguei o preço. Todo aquele que crer nele será salvo. Olhe que tremendo a mensagem da cruz, irmãos. Que maravilhoso saber que não estamos perdidos, que nós temos uma vida eterna para viver com Ele na glória. Se entendermos quem é Cristo para você. Mas Ele diz quem Ele é. Se você ler a palavra de Deus, você vai entender. João falou, mas Ele mesmo, Cristo, explicou isso. Ele disse que era a porta. Ele disse que é o bom pastor. Porque não é só pastor. Tem que ser bom pastor. Aquele que dá a sua vida para salvar suas ovelhas. Aquele que chama as ovelhas conhecendo cada uma delas. E quando ele chama, elas reconhecem a voz do bom pastor. Ele nos escolheu primeiro. Ele nos chamou para a vida. Agora, nós é que devemos entender que temos o livre-arbítrio para termos a vida eterna ou a morte eterna. Então, quando ele se refere a outras ovelhas que não são deste aprisco, daquele onde Jesus estava, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um pastor. Oh, meu Deus, é muito tremendo. Ah, como Jesus é bom, amados. Como Jesus é bom. E em Mateus 22, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo narrado por Mateus, Jesus Cristo faz uma pergunta aos fariseus. Olha que interessante. O capítulo 22 de Mateus, do versículo 41 ao 46, eu vou ler agora. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo, que pensais vós do Cristo? E hoje eu pergunto a você, o que você pensa do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe, de Davi. Eles só queriam entender que Jesus era descendente de Davi. A carne de Jesus era da descendência de Davi. Mas o Espírito era do Pai, filho do Deus vivo. E não era como nós, que somos adotados pelo sangue de Jesus. Ele estava com o Pai desde o começo de tudo, antes que houvesse começo. E vai estar eternamente glorificado com o Pai. E Jesus pergunta, de quem é filho? E eles disseram de Davi. Disse-lhes ele, aí Jesus vai e esclarece para eles. Como é então que Davi,
em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor. Olha a profecia ali no Velho Testamento. Olha como ele disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Ele pergunta por que ele me chamou de Senhor. Olhe que ele se refere, Davi se refere a Cristo, ao Filho do Deus Altíssimo. Ele disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. E olhe que quando Estevão foi apedrejado, Estevão viu quando estava sendo morto. Ele viu o Cristo à direita do Pai. Olhe que tremendo! Tudo a ver do Velho Testamento do Novo Testamento. A Bíblia é uma palavra extremamente testificada e comprovada. Não deixe que Satanás faça você pensar, não, é porque a palavra, o homem que fez, homens inspirados pelo Espírito Santo, em momentos totalmente distantes um do outro, tratando de tempo e de lugar. E mesmo assim, apontavam para o mesmo Senhor. Os 3 magos que foram até onde estava a estrela, que sinalizou onde Cristo ia nascer, o Salvador. E olhe que cada um era de uma região totalmente diferente. Mas inspirados pelo Espírito Santo, eles acabaram se encontrando no caminho para conhecer aquele que nasceu para nos salvar, Cristo. Então, veja que tudo se encaixa neste livro. Não deixe que as pessoas coloquem dúvidas da palavra, as escrituras sagradas. E olha que tremendo, ele continua aqui. Ele pergunta a eles como que ele se refere a mim e vocês dizem que eu sou filho de Davi. Ele mostra que ele estava antes de Davi. Ele disse: se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? Como é que eu sou filho se ele me chamou de Senhor? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Aí deixaram de interrogá-lo. Não tinham como arguir com o Senhor Jesus Cristo. Aí eu anotei aqui o que eu vejo nele, o que a gente conseguiu na palavra, nas escrituras sagradas, definir quem é o Cristo, o amado de nossas almas, aquele que traz no meu espírito a alegria de viver, independente das circunstâncias. Ele alegra o meu espírito, ele é quem nos desperta a cada manhã. Aleluia! Ele é bom! Ele é muito bom, ele é maravilhoso, grande, tão grande, grande é o nosso Deus. Ele é maravilhoso. Mas o que a palavra diz? Que Jesus, vocês precisam ter certeza absoluta disso através de estudos. Eu estou falando, eu estou apontando para você ler a Bíblia. Tudo que eu estou falando está escrito. Vocês vão encontrar. Jesus é o Cristo. E o que é o Cristo? É o Messias prometido. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o próprio sacrifício. Ele se ofereceu. O próprio corpo dele. Cordeiro, o Cordeiro que foi imolado por causa dos nossos pecados, para nos reconciliar com o Pai. Ele é o Messias prometido pelo Pai para nos salvar.
Ele é o centro da história, como eu falei. Mesmo os ateus têm que dizer, eles gostam de estudar. Ô, coisa boa, só não gostam de estudar o livro mais antigo e mais verdadeiro e mais atualizado e mais provado da humanidade. É esse aqui, a Bíblia Sagrada. Eles não estudam, porque se estudar, aí ele vai entender. Aí ele vai se prostrar diante do Criador dele. Mas os ateus, eles têm que dizer, ou antes de Cristo ou depois de Cristo. Já expliquei que ele é a semente da mulher que veio para pisar na cabeça de Satanás, da serpente. Ele também, Jesus, ele é o maná que desceu do céu, sabia? O maná, ele alimentava aquele povo no deserto e ele nutria. Ele não só matava a fome, mas ele manteve aqueles homens no deserto durante 40 anos. O maná só parou de cair quando não precisou mais cair. Mas ele é o Deus presente. Era ele que estava naquela nuvem que cobria e que mostrava, ela andava, ela saía do lugar e eles iam, ela era a bússola, ela que conduzia os homens no deserto. E à noite ela ficava iluminada, virava coluna de fogo para iluminar o povo de Deus. Então, ele já era luz ali. Ele já estava ali. Foi ele quem desatou as amarras. Oh, aleluia! Sabe de quem? Dos 3 amigos de Daniel na fornalha de fogo ardente. Ele foi o 4º homem. Oh, grande, maravilhoso Deus. Ele foi o 4º homem, amados. Ele foi aquele que Nabucodonosor olhou e disse, mas não foram 3 homens que eu mandei queimar? Como que tem um 4º homem que brilha como os deuses? Ele nos desamarra, ele nos liberta, ele nos livra do fogo que leva para a morte. Aleluia! Ele é o libertador. Ele é libertador. Ele veio nos libertar. Ele veio nos libertar do império da morte. Ele destrona Satanás e ele nos liberta. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Aqueles cordeiros que eram imolados, sacrificados, aquele ritual precisava ser feito sistematicamente. Porque quem oferecia era um sacerdote que, se tivesse em pecado, era fulminado quando entrava. No Santo dos Santos, no lugar onde estava a arca, as leis, no lugar onde estava o cajado de Arão, lugar sagrado, e o maná. E aí, irmãos, ele é o Filho de Deus. Sim, e aí o que acontece? Eu estou explicando aqui, quando aqueles cordeiros eram imolados, que eram cordeiros sem mácula, sem nenhuma mancha, ali era apontando para aquele que, sem pecado, iria se entregar por nós. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí não precisou mais de cordeiro. Quando Cristo veio e se sacrificou, ele sendo sacerdote e ao mesmo tempo o sacrifício. Ele sendo aquele que oferece e ele mesmo se oferecendo.
E a oferta diante de Deus foi definida. Não precisou mais de sacrificar cordeiros. Não precisou mais de ficar repetindo. Acabou. Ele já pagou. Agora é você se arrepender dos seus pecados, andar de acordo com a vontade dele, clamando a ele para você não pecar, porque o mérito é dele. É ele que nos livra do pecado. É ele que nos dá o escape, a força para não cairmos na tentação. Então, é nele que nós encontramos a vida eterna. E só nele, irmãos. Só nele. Não deixe que o mundo te engane. Não tem trevo de 4 folhas. Não tem o pé de coelho. Tem não, irmãos. O misticismo é o engano do mundo. São os costumes daqueles homens que não conheciam a Deus. Culturas que não conheciam a Deus. Você não precisa de pé de coelho, você não precisa jogar água não sei aonde, colocar um copo com água para poder você tomar e aí você vai ser curado. Você não precisa disso, você só precisa entregar sua vida a Jesus, se arrependendo dos seus pecados e clamando a Deus para não voltar a pecar. Por isso que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, porque a morte dele, por ele ser sem pecado nenhum, por ele ser o próprio Deus conosco, o que aconteceu? Não precisou mais sacrificar. E olhe que ele tira os pecados do mundo em todo o tempo. Ele justificou com sua morte de cruz o inocente na cruz, carregando os nossos pecados. Ali, ele se entregou pelos que morreram antes da vinda dele e para os que estão ainda para nascer. Nós e os que estão ainda para nascer. Então, ele tira o pecado do mundo em toda e qualquer época. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o rei dos reis. Tem muita gente querendo ser rei. Tem muita gente perseguindo, agindo com tirania, maltratando as pessoas, cometendo injustiças, se passando e se imaginando alguma coisa, talvez pela função, pelo cargo, que Deus permitiu que ele estivesse nesse cargo. Não entende que o fôlego da vida dele está em Deus. E a ordem da vida é só ele, autor da vida, que decide. Então, como aquele homem que disse, se regalando que ia comprar mais riquezas, aumentar os celeiros, porque estava muito rico e queria aumentar os celeiros. E ele disse, pobre homem, que a alma dele ia ser chamada naquela noite. E ele estava pensando, planejando, sem colocar Deus no plano dele. Se você planeja sem ter o alicerce da aprovação dele, pode parar de sonhar com isso. Se aquilo que você deseja é algo que é contrário à vontade de Deus, faça isso não, é perdido. Agora, se você colocar os seus planos, que são conforme a palavra de Deus, tenha certeza que no tempo do Senhor, ele proverá. E ele vai te dar. E aí ele dá mais do que você pede. Ele surpreende. Ele é Deus que surpreende. Ele dá muito mais do que merecemos e muito mais do que pedimos ou até pensamos. Esse é o Deus que eu amo. Ele que me incentiva, ele que me dá forças para chegar aqui e te dizer: escolha Deus, escolha a vida. Irmãos, Deus é muito bom. Ele não é só Rei dos Reis, ele é Senhor dos Senhores.
daqueles que se acham, eu sou o Senhor, eu sou o Todo-Poderoso. Não, ele está acima desses senhores. Porque só tem um Senhor. E é o que nos fez existir. Ninguém pense que é Senhor para sempre, que vai mandar e demandar e fazer isso e aquilo. Deus não quer. O arrogante, ele dobra. Esse é o Deus que nós adoramos. É o Deus que nos ensina a sermos humildes, a não sermos arrogantes. E ele é tão bom. E muitas vezes nós queremos a salvação. Não está nem escrito aqui, mas quando eu lembrei Senhor dos Senhores, me lembrei disso. Se você quer a sua salvação, você tem que entregar a sua vida a Deus de tal maneira que Ele vai ser Senhor da sua vida. Ou seja, as coisas que você decidia sozinho e que sempre a gente acaba quebrando a cara, Ele, quando você entrega para Ele, Senhor, se o Senhor quiser, então faça com que dê certo. Abençoa esse meu plano, se for a tua vontade. Lembrando que Ele é Senhor, porque tem gente que só quer a salvação. Agora, o senhorio de Deus, não. Pelo contrário, eu já ouvi a aberração de pessoas dizendo assim, determine a sua vitória. Opa! Faço não. Peça, clame, se humilhe, dobre os seus joelhos, se humilhe diante do seu Senhor. E veja bem, há um risco muito grande. Todos nós temos um Senhor. Tem gente que o Senhor dele é o dinheiro. E vai ficar, viu? E fazendo confusão com os herdeiros. Fica para isso. Tem gente que vê em outra pessoa um senhor. Faça isso não. Não em Deus e ninguém. Ninguém. Não dê honra para outra pessoa que não seja aquele que morreu por você. E aquele que entregou o seu filho para morrer por você. E ele diz assim, a palavra, que ele, Cristo, ele é o pão da vida e a luz do mundo. Eu falei da luz, não falei do pão. O nosso corpo só fica em pé se a gente se alimentar. Senão, não dá 24 horas que começa a tremedeira. Então, precisamos do pão espiritual. Muitas vezes a pessoa só alimenta a carne. O tempo todinho alimenta só a carne. Só quer coisa que traga prazer na sua carne. Tudo é a carne, porque eu preciso, a minha carne e não sei o quê. E aí esquece de alimentar o espírito. Fica raquítico espiritualmente, vivendo uma mediocridade. Passa 24 horas que Deus lhe deu do seu dia sem lembrar dele, que fez você viver esse dia. Então, nós estamos distorcendo muito as coisas, mas devemos entender que muito em breve, ou nós vamos, ou ele vem, ou ele volta, né? Porque ele já veio e agora ele vai voltar. Ele é o pão da vida. Ele que dá força, ânimo espiritual. Ele que dá sabor, prazer, alegria. Quem pensar que crente é triste, é sem graça, nem pense. Tá? Quer saber um povo feliz? É quem encontra Cristo. Nós somos felizes incondicionalmente, viu? Para não ficar pensando, então, já que você entregou sua vida a Jesus, acabou, você não tem mais nem nada para enfrentar. Um leãozinho todo dia.
Satanás, tô batendo na porta, ei, eu vou perturbar você. Tem. Só que a diferença é que você tá tão alegre com a presença do Senhor, tão completo, que menino Satanás chega a sair, coitadinho, igual aqueles cachorrinhos com o rabinho entre as pernas, sabe? Cães, vai-se embora. Você tem que resistir ao diabo para ele fugir de você. Ele todo dia, pronto, hoje eu digo, sim, tá batendo ponto, mas eu quero é Deus. E quando você diz glória a Deus, ele sai queimado, desesperado. E é muito bom ser cristão. É muito bom entregar a vida a Jesus. Eu sou muito mais feliz desde quando eu tinha 29 anos de idade. Foi em maio. Até hoje, irmãos. Estou com 65 anos, bem vividos com Cristo. Só que até chegar nos 29, oh meu Deus, dava pena. Eu era tão tristinha, tinha um medo de alma, não me pelava. Eu tinha um medo de alma. Eu me lembro da minha infância, tendo que dormir em cima da minha mãe, perto dela, porque eu tinha medo de alma. Inventaram de falar que alma penada no cemitério, não sei o que, acabou com a minha infância. Então foi um aperreio mal do mundo. Aí Satanás, ela tem medo de alma, começava a me assombrar. Fazia coisas terríveis para me assustar. Minha infância foi muito difícil, porque eu tinha muito medo. Eu era insegura. E para a honra e glória do meu Senhor, hoje que eu conheço a verdade, eu não tenho medo. Eu posso dormir no cemitério de roncar, porque eu vou dormir com o meu Senhor, Ele comigo. Então, não importa onde eu esteja, é incondicional a paz e a alegria que o cristão tem. Se quiser experimentar, eu peço a você, faça esse desafio. Entrega a tua vida ao Senhor e você vai ver que maravilha. Meu Deus, já são 47 minutos, me perdoem, irmãos, mas eu estou empolgada. Eu quero falar de Cristo para você. Eu quero dizer que Ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre, irmãos. Oh, Deus bom. Então, eu já disse que Ele é a porta que nos leva para o céu, Ele é o bom pastor, Ele é a ressurreição e a vida. Ele ressuscitou Lázaro, Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele é Deus bom, Ele é o Deus que ressuscita, e Ele ressuscita sonhos. E eu estou dizendo a você que Ele está me usando aqui para te dizer que Ele ressuscita o teu sonho, aquilo que já está morto, que já está sepultado aquele teu sonho. Pois se foi promessa do Senhor, Ele ressuscita sonhos, Ele cumpre, Ele faz, Ele é Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele é a videira e nós somos os ramos. E vida, os ramos só tem vida se tiver recebendo da videira a seiva, aquilo, a vida. E Ele é a videira. E nós somos os ramos. Oh, glória a Deus. Ele é Senhor e Mestre. É verdade. Então, eu vou concluir, irmãos, perguntando: qual a sua decisão? Você só tem 2 decisões a tomar. Ou você aceita esta palavra que eu te disse e entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Confia nele e vais ter uma vida plena, maravilhosa neste mundo tenebroso. E você feliz da vida. Porque Ele está em você. E você está nele. E essa intimidade sua com Deus é que vai fazer toda a diferença no restante da sua vida, como Deus fez na minha. Ou então você vai rejeitá-lo. E se você rejeitá-lo, você já sabe que vida só nele, então, restou o quê?
a morte. E a morte física, ela nem não chega no rastro da morte eterna, espiritual. Porque é uma eternidade na dor da morte. É ranger de dentes, é sofrimento, é enxofre, é lágrima, é arrependimento tarde e atrasado. Escolha a vida. Escolha entregar sua vida a Jesus. Porque Ele quer te dar vida. E quando Ele morreu por você, Ele fez um lugar para você. Não deixe que fique vazio. Então, eu falei um pouquinho de Cristo, mas Ele é imensurável. É impossível se eu passasse o resto da minha vida definindo Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Eu não conseguiria, irmãos, porque Ele é muito grande. Ele é muito mais do que algo que você possa definir e concluir. Você diz, mas Ele é muito mais de tudo que eu falei. Que Deus te ilumine e que você queira ter intimidade com este Senhor que eu te apresentei hoje. Escolha a vida, escolha Cristo. Até aqui.